Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Nós estamos começando uma live hoje sobre competência socioemocional e nós vamos falar com uma psicóloga lá da Paraíba, é, que é a Tayane Lima. Ela vem desenvolvendo um trabalho diferenciado aí no Nordeste, que chamou a nossa atenção aqui no Sudeste, sobre a competência socioemocional na empresa Emotionity, que é uma empresa que ela desenvolveu, que é um blog. Ela que tem toda uma expertise para lidar com as juventudes, com as crianças. Ela vai relatar como é que está essa questão da competência socioemocional nesse cenário pandêmico e até pós-pandêmico, né? Então, desenvolver essa conversa com ela nessa noite. Eu acabo de convidá-la, ela já está entrando. Olá, Tayane, tudo bem? Olá, Paulo. Boa noite. Tudo bem? Sim, e você? Você consegue me escutar bem, pelo visto, né? Consigo. Você também consegue? Também. Olha, muito honrado de poder conversar com você, de poder aprender nessa noite com, com tudo que você vem desenvolvendo na Emocionate. Eu sou o Paulo, do Movimento Educação é o Alvo. Eu venho fazendo algumas consultorias, tenho alguns livros escritos, e para mim, quando eu vejo um trabalho assim tão maravilhoso, tão bem recomendado, né, pela Cíntia Alves, que é a nossa parceira, eu fico logo curioso e eu queria saber quem é você, o que você faz. É, eu já estou sabendo algumas coisas, mas eu quero que todo mundo conheça. Eu estou mandando aqui um convite, um aviãozinho para os meus amigos. Quem está aqui dentro, gente, convida mais gente. Vai ser muito legal podermos ouvir a Tayane nessa noite. Então vamos lá, Tayane, conta para nós. Paulo, primeiramente, muito obrigada. Eu que me sinto honrada, né, de estar aqui participando, tendo a oportunidade hoje de compartilhar um pouquinho de conhecimento, né, com o pessoal, com você, conhecer também melhor o seu trabalho. Inclusive, deixo aqui registrado meu agradecimento à Cíntia, né, por ter facilitado o nosso contato e nos colocado em contato. É sempre ótimo quando isso acontece. E a Tayane é uma psicóloga de formação, né, apaixonada por educação, trabalho com educação desde 2016, né, mais especificamente os aspectos socioemocionais. Já trabalhei com formação de professores, formação inicial, formação continuada, produzindo conteúdo para materiais didáticos em educação socioemocional, formando equipes que dariam consultoria, né, sobre materiais de educação socioemocional, então capacitação e treinamento, formação, produção, um pouquinho de tudo eu já passei aí nesse percurso e já realizei dentro do trabalho com educação socioemocional. Né? Eu, apesar de ser formada em psicologia, tenho especialização em neuropsicologia e em desenho instrucional. Né? A especialização em desenho instrucional foi muito no sentido de me ajudar nessa organização de conhecimento, né, para que pudesse oferecer o melhor que tivesse em educação socioemocional, seja formando equipes, seja formando professores, seja desenhando um projeto junto com a escola, junto com outros colaboradores que atendesse melhor a essa demanda dentro das escolas. E atualmente estou fazendo mestrado em educação, né, o meu projeto em pesquisa na UFPE, que é a Federal de Pernambuco, é sobre o desenvolvimento socioemocional, né, que é uma área que me encanta demais, e agora estou nessa empreitada de contribuir também com o conhecimento científico que a gente tem aqui no Brasil, dentro da área. Né? Você gostou mesmo desse bichinho que chama educação, que depois que fica a gente, fica difícil deixar de lado, né, Tayane? É verdade. Eu quero registrar a presença de um grande amigo aqui, que é o professor Paulo Rogedo. Paulo Rogedo ele vem trabalhando há muito tempo com formação em redes. Hoje ele é o gerente da rede salesiana de escolas aqui e é um grande amigo. Também a Rosana Diniz, que você teve a oportunidade de falar ao telefone. Obrigado pela presença. E Legal, que todos os bom. outros, né? Todos os outros. Então, Tayane, por que que as emoções elas são consideradas assim tão importantes nesse cenário de desafio desse início do século XXI? O século XXI tem 2 décadas, mas já parece que já está no final, né? Tanta coisa que aconteceu,
tanto burburinho, e agora a gente convivendo com também o cenário pandêmico e o pós-pandêmico, né? Conta para nós por que essas emoções mexem com a gente. Pois é, Paulo. Na verdade, as emoções elas são importantes, elas sempre foram importantes, né? Mas elas nunca foram protagonistas, digamos assim, dentro dos espaços onde a gente participa de interações, seja na escola, seja em empresa, e seja em qualquer lugar onde a gente está. E hoje, dentro do cenário do século XXI, a gente vê uma transformação muito grande, né, de informações, de contextos, de formatos, né? A gente vê que empregos que existiam antes, hoje já estão entrando em desuso, a gente vê uma sobrecarga de informação enorme. Então foram muitas mudanças acontecendo tão rápido, eu até brinco, né, que as mudanças estão sendo tão rápidas que surgiu a sigla VUCA, né, para explicar essas mudanças do século XXI, que era aquele mundo volátil, complexo, ambíguo. E aí, menos de 10 anos depois, a gente já está falando do mundo bunny, porque já está mudando tanto que nem a sigla está sustentando mais essa transformação tão acelerada. Né? E o Harari, ele traz para a gente, quando ele escreve o 21 lições para o século XXI, né, falando dos aspectos da educação, que o grande desafio hoje é a gente conseguir justamente manter o nosso equilíbrio mental diante dessa instabilidade, né, de tantas mudanças, de tantas transformações e diante de coisas que não nos são familiares. Né? Então ele coloca que o grande desafio é a gente começar a reinventar a nós mesmos várias e várias vezes, porque o tempo inteiro a gente está sendo exposto à situação em que a gente não é familiar, em que a gente não conhecia, e sendo convidado a aprender rapidamente e a se adaptar rapidamente a essas diferentes situações. E eu estava lembrando, né, quando eu estava me preparando para a live, de uma frase do Eduardo Louis, que era um escritor francês, né, um poeta e um ensaísta, que ele dizia em 1996, né, eu até anotei aqui para não ser injusta com a colocação dele, ele falava: no panorama atual do mundo, que era lá em 96, a questão capital é saber como ser um eu mesmo sem sufocar o outro e como abrir-se ao outro sem asfixiar o eu mesmo. Parece que ele estava hoje escrevendo o que a gente vê nas redes sociais, nas mídias, nas discussões que a gente tem. Então, pegando esse cenário mais amplo de transformação, né, e a virada do século, ela foi muito importante para essa discussão, né, porque a gente já previa que isso iria acontecer, talvez não tão rápido, como você bem colocou, a pandemia ela acabou antecipando muitas discussões e deixando muito em evidência, né, o que de fato era importante aprender dentro desse cenário do século XXI. As emoções elas acabam tendo um papel fundamental, porque as emoções elas participam de absolutamente tudo que a gente faz na nossa vida. Né? As emoções elas nos acompanham ali. Desde o momento em que a gente nasce, a gente vai aprendendo a lidar com elas e a conviver com elas, muitas vezes de uma forma velada, né, sem falar sobre isso, mas elas estão influenciando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de se relacionar com a gente e com as outras pessoas. Então, o grande desafio hoje é a gente conhecer mais sobre o que são essas emoções, como é que elas funcionam e como é que a gente pode se relacionar com elas de uma maneira mais saudável, porque, consequentemente, isso vai ter impacto lá na reinvenção que o Harari fala, lá naquele equilíbrio mental que o Harari fala, e nesse se adaptar a diferentes situações, a estar mudando o tempo inteiro. Então, pensando, né, nesse conceito de emoções, entendendo elas hoje, né, como um sinal, uma informação mesmo para o nosso corpo, para o nosso contexto do que está acontecendo, porque as emoções, apesar de ser uma resposta bem complexa do nosso organismo, que envolve várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, elas basicamente estão o tempo inteiro nos informando, né, nos dando sinais do que está acontecendo, para que a gente possa agir dentro do nosso contexto. Então, quanto mais consciência eu tenho sobre isso, né, o que está me informando essa tristeza, essa raiva, essa alegria, esse entusiasmo, mais eu posso me planejar para poder estar lidando com isso em diferentes situações, né, e entendendo que isso é um pedacinho meu, né? As emoções fazem parte de quem a gente é. A ideia não é tirar isso do jogo. A ideia é considerar isso no jogo e encontrar formas saudáveis de se relacionar com isso. Então, acho que isso resume um pouco a importância das emoções dentro desse século. Tayane, eu estou te escutando aqui e, assim, inebriado, como que com pouco tempo você já deu um tanto de informação para nós, né? Quando você fala dessa transição do VUCA para o BANI, né? É, eu fico pensando como que nós vamos lidar com esse cenário quebradiço, ansioso. As pessoas costumam falar isso assim, pelo menos aqui em Minas, né? Não sei como é na Paraíba.
Elas costumam falar assim, hoje eu estou quebrado, né? E eu tenho visto quantas pessoas estão ansiosas, estudantes, pais, educadores, gestores, né? Porque agora, virando o primeiro para o segundo semestre, se a escola é particular, o gestor está preocupado como ele vai pagar o 13º, como é que vai ser o número de matrículas. Eu costumo sempre fazer um cenário futuro, né? Como é que ele vai sinalizar a escola para os protocolos na volta depois da vacina. Então a ansiedade toma conta. Então aí o mundo bunny é esse mundo quebradiço, esse mundo ansioso, é esse mundo onde nada é linear. Então quem está acostumado a anotar na agenda assim, vou fazer isso, isso, isso. Quando chega na escola, a escola é um organismo vivo. Uma coisa que Uhum. acontece já muda todo dia, muda o cenário, e a gente tem que ter muita calma com o ecossistema, né? Da escola. É um professor que comunica que amanhã vai chegar mais tarde, aí a aula é online, os pais que querem saber por que, que tal exercício ainda não está colocado na plataforma, e as pessoas tendem a se tornarem incompreensíveis, né? Que é o I do Bunny. Você, como psicóloga, a pessoa está quebrada, está ansiosa, não dá conta do não linear e não compreende as outras. Como é que a gente faz isso com tantas pessoas dentro da escola? Que uma escola, se a gente for pensar assim, com 500 alunos, vou pegar uma escola pequena, uma escola com 500 alunos. 500 alunos multiplicado por 3 pessoas, suponhamos que ele seja filho único e a família tem pai e mãe, que não é mais verdade, né? As famílias têm vários formatos hoje. Esse 500 vira 1.500. 1.500 pessoas estão diretamente ligadas com a escola. E cada uma pensa de um jeito, fala de uma forma, entende, conecta de uma forma. Então fica todo mundo um pouco ansioso. Como a gente lida com essa ansiedade toda do mundo bunny, que é a segunda característica do mundo bunny, né? Verdade. Essa é a pergunta do século, né, Paulo? Quero também encontrar respostas para É isso. Mas difícil, uma né? coisa interessante, né, de você trazer é que realmente a escola é esse organismo complexo, né, que a gente está o tempo inteiro lidando, se relacionando, e como você falou, o planejamento ele é importante, mas a rigidez não, porque a gente está lidando com seres humanos, né, e seres humanos eles não são estáveis, né, eles têm humor, eles têm temperamento, eles têm o que eles viveram naquele dia, a história de vida de cada um, então a gente já está lidando por si só com um cenário complexo. E quando você traz esse ponto da ansiedade do Bunny, foi até um videozinho que eu gravei no Emocionante na época que ficou mais em alta esse nome do Bunny, né, para a gente tomar um pequeno cuidado quando a gente for pensar nessas descrições mais gerais. Por quê? Quando a gente fala de ansiedade, por exemplo, a ansiedade por si só, ela não é um transtorno e ela não é ruim também, né? A ansiedade ela não significa algo a ser instinto da nossa vida, porque não podemos ficar ansiosos. Na verdade, tira a ansiedade, boa parte do que a gente faz se planejando dentro do presente, a gente não faria mais, né? Porque a gente não se sentiria instigado, motivado a poder se planejar a partir do que a gente tem quanto à informação que a ansiedade nos traz. Então, quando a gente está se sentindo ansioso, uma das principais coisas que estão acontecendo aqui na nossa cabeça é imaginar um cenário futuro, né, onde nos causa esse medo da incerteza. Então, eu não sei o que eu vou encontrar no futuro, e aí eu fico simulando vários cenários, mas e se isso, né? E se aquilo? E essa simulação, quando ela está num nível ali não tão intenso, ela me ajuda. Então, Paulo me convidou aqui para poder estar na live hoje. Então, eu precisei parar. Se eu não sentisse ansiedade, eu não teria parado e falado: o que, que eu posso falar hoje? Né? O que, que eu posso levar hoje de informação? Eu vou levar isso. Eu tenho que administrar meu tempo, porque se eu falar demais, né, não dá tempo de eu contar o que eu quero contar. Então, todo o planejamento foi feito por conta dessa bendita ansiedade. Agora, qual é a grande questão? Se eu fico ansiosa demais, né, para essa live aqui, por exemplo, que é o que a gente está usando para poder pensar, provavelmente eu posso travar quando eu entrar aqui, não conseguir mais falar nada, dar um branco na minha cabeça. Ou eu fico tão ansiosa pensando, será que vai dar errado? Será que vai dar tempo? Será que isso? Será que aquilo? E aí eu não consigo me planejar para poder ver o que eu vou falar, organizar minha fala, administrar, botar uma água aqui do lado e tal. E eu vou procrastinando isso, ou seja, pode acontecer várias coisas em decorrência dessa intensidade a mais.
Se ela não existe, eu não me planejo. Se ela existe demais, isso também não está sendo tão funcional assim para o meu contexto. Então, quando a gente pensa nessas relações e nas emoções como um todo, é sempre interessante a gente pensar que, na verdade, todas as emoções elas têm um papel, né, na nossa vida e na nossa maneira de se relacionar. Eu acho que esse conhecimento ele já é um pouco libertador, assim, para a gente saber que, nossa, que tipo de informação guarda essa emoção, né? E partindo dessa informação que ela está me passando, o que eu poderia fazer com isso? Se está intensa demais, como é que eu posso dar uma baixada para poder pensar melhor nas minhas escolhas? Né? E quando a gente está pensando nesse contexto de escola que você colocou, de lidar com diferentes pessoas o tempo inteiro, uma quantidade enorme de gente, essa compreensão de que todos nós sentimos, ela já é um passo muito grande para a compreensão desse outro. Porque da mesma forma que eu me sinto ofendida, ou que eu me sinto sobrecarregada, cansada, estressada, o outro também sente assim. Então, abrir uma ponte comum, onde eu sinto, você sente, como é que a gente pode dialogar a partir disso, como é que a gente pode lidar com isso de uma forma que seja mais construtiva, né? Não é um ganha. Eu não estou competindo com a pessoa para saber quem está sofrendo mais, quem está sofrendo menos, ou quem está certo, quem está errado. Eu estou criando uma ponte de diálogo a partir de necessidades comuns, né? Porque quando a gente sente emoções, a gente está falando de um espaço comum, né? Onde eu sinto e você sente, isso influencia a maneira como a gente está se colocando, e a gente pode começar a criar um diálogo a partir daí. E aí, né, falando sobre problemas específicos ou questões específicas, a gente teria aí um campo gigante para pensar em alternativas de como lidar, porque a gente não tem uma receita pronta, né, de como lidar com o ser humano. A gente tem possibilidades para pensar a partir de contextos que são levantados. Isso que você está dizendo, isso é tão profundo, porque é, essa era, né, que até o Augusto Cury, um escritor brasileiro, né, também psiquiatra, ele fala que essa é a era da ansiedade, mas também nós estamos vendo por outro lado que as pessoas estão desenvolvendo mais a sua capacidade de meditar, de investir tempo na sua qualidade de pensamento, qualidade de vida, tentando combater, né, aquilo que a gente chama de sabotadores internos, né? Porque a gente mesmo se sabota, né? Não é, Tayane? Eu fico vendo Uhum. assim, é, nas instituições, né? Em quais espaços e instituições a gente pode dialogar sobre esses aspectos socioemocionais e como levar isso para a escola, porque a escola é um lugar que ela aglutina as instituições, né? Famílias, igrejas. Nós temos, às vezes, bullying religioso, um jovem que não concorda com a religião do outro, não concorda, por exemplo, dele não ter nenhuma, né? As questões brotam, por exemplo, a escolha da pessoa, aquilo que ela fez para o seu tipo de amor, a sua maneira de amar, as questões de gênero, tudo isso emerge na escola. Não tem jeito, a escola é um grande caldeirão, seja ela pública ou particular. E como que a gente pode dialogar com crianças e juventudes, e também com seus pais e professores, sobre esse aspecto socioemocional que hoje é emergente, que a Base Nacional Comum chegou e trouxe, mas já existia. Como que a gente faz? Perfeito, Paulo, essa sua colocação. Primeiro, falando da questão das instituições, né? Em que instituições a gente pode trabalhar com esses aspectos? Eu diria que todas, né? Porque aprender a lidar com as nossas emoções é algo que começa com a nossa vida, né? Lá no comecinho, e termina quando a gente morre. A gente está sempre aprendendo a lidar com as nossas emoções de uma maneira ou outra. E esse aprendizado, ele nem sempre é consciente, né? Então, eu não preciso estar consciente de que eu estou aprendendo a lidar com as minhas emoções para estar aprendendo, né, a conviver com elas. Então, por exemplo, lá na nossa infância, quando a gente vê o nosso pai ou a nossa mãe gritando quando está com raiva com a gente, esse não é um comportamento intencional de, nossa, então vou aprender que lidar com as emoções é isso. Não, mas a criança, o que ela está aprendendo? Né? Que quando meu pai grita quando está com raiva, eu posso gritar também quando eu sinto raiva. Né? Quando eu fico triste e como tudo que eu vejo pela frente, então, nossa, tristeza, comida. Então, a criança ela já vai aprendendo, né, e associando comportamentos emocionais, como você muito bem colocou. O aprendizado socioemocional,
ele já existia antes, né? Isso dentro da família, da casa e dentro da escola, porque o comportamento do professor, ele por si só já influencia o aluno, né? O professor, ele, por mais que ele às vezes não se veja como essa figura de referência, né? Essa figura que serve de modelo para o aluno ele está aprendendo com o professor e o professor está o tempo inteiro lidando com questões socioemocionais dentro de sala de aula. O que não existia até recentemente era um aprendizado mais sistematizado, mais organizado, que desse para o professor esse suporte maior. Porque veja que injustiça, né? Em vários aspectos. Você dá uma responsabilidade para uma pessoa de dizer, nossa, você tem esse peso, né, de influenciar, de facilitar, de mediar, e o professor fica pensando, nossa, mas eu nunca fui preparado para isso, né? Eu próprio não aprendi a lidar com as minhas emoções, e eu fico ali com aquela batata quente na minha mão, sem saber muito bem o que fazer, porque eu também não tive esse aprendizado. Então, o que a gente tem hoje, por meio da educação socioemocional, quando a BNCC ela traz essa proposta, né, da gente trabalhar competências como empatia, como cooperação, como resolução de conflitos, autoconhecimento, ela está trazendo ali competências socioemocionais, né? E alguns programas de educação socioemocional, eles vêm trazendo esse conhecimento sistematizado. Não é um conhecimento que muitas vezes o professor ele não tinha de determinada forma, mas ele fazia de uma forma muito informal, muito pela experiência dele, sem saber onde é que ele estava pisando exatamente. E aí pensar, né, em programas de uma forma geral é interessante, porque esse programa normalmente ele vem de uma maneira organizada, com uma fundamentação teórica, né? E quando a gente pensa em aprendizado socioemocional, tem uma instituição americana que foi uma das primeiras que começou a falar sobre aprendizado socioemocional, inclusive a missão dessa instituição é justamente construir uma base sólida, né, de aprendizado socioemocional baseado em evidências dentro da educação básica, que é a CASEL, a Collaborative for Academical Social and Emotional Learning. Eles trazem essa proposta de levar para dentro da escola, mas não levar de qualquer jeito, né? Levar de uma forma que deixe as pessoas seguras de estarem falando sobre isso, né? Então, um material que seja sistematizado, adequado para a faixa etária, porque eu não vou falar com uma pessoa de 5 anos da mesma forma que eu falo com uma de 13, da mesma forma que eu falo com quem está saindo da escola, né, e já ali fazendo vestibular, pensando no projeto de vida pós saída da escola. Então eu tenho que adequar a minha linguagem, eu tenho que ver que teorias do desenvolvimento, elas estão por baixo daquilo que eu estou propondo. Então, por que eu estou propondo essa atividade? Aonde é que eu quero chegar? Eu tenho que pensar de uma forma continuada, né? Como é que no primeiro ano eu aprendo sobre isso e eu continuo aprendendo sobre isso também de uma forma diferente lá no ensino médio. Então, isso é complexo para a gente pensar, e quando a gente pensa em educação socioemocional, em falar sobre aprendizado socioemocional na escola, é interessante que a gente construa essa continuidade, porque é sempre um processo contínuo. Mas não só o material. A gente precisa formar os professores para que eles usem esse material de uma forma que faça sentido na escola, né? E isso é muito importante. Eu sempre falo, se o professor ele não veste a camisa e ele não entende a importância desse conhecimento, desse aprendizado para ele próprio, na vida dele, dificilmente ele vai construir um caminho ali com os alunos para poder fazer sentido para a turma como um todo. Então, o professor ele precisa de formação. E não é uma formação. É uma formação inicial, obviamente, para ele se apropriar do tema, entender o contexto, mas ele precisa ser acompanhado, né? Acompanhado continuamente. Inclusive, a própria base, ela preconiza, ela traz isso como importante também, não só a formação inicial, como continuada, para que esse professor ele se sinta seguro. E a CASEL, que é essa instituição que eu estou usando como referência, ela também diz que é importante a gente avaliar. Porque imagina, né? O trabalhão que o professor tem um ano inteiro para poder construir aprendizado, facilitar ali com os alunos, fazer um monte de atividade, aí no final do ano alguém pergunta assim para ele, mas e aí? Né? Deu certo? E aí o que ele vai ter, além desse olhar dele próprio, né? Como é que ele vai saber que isso deu certo? Então a Casel ela sugere que para esse programa, se ele ser baseado em evidência, que a gente crie formas de avaliar isso, não só uma forma de avaliar, mas várias, de que forma eu posso juntar ali evidências de que esse trabalho está funcionando, está fazendo sentido, né? E de maneira que ele ultrapasse a sala de aula, porque eu sempre falo que educação socioemocional não é para uma parede, para 4 paredes, né? E professor e aluno falando. Educação socioemocional, aprender sobre as nossas emoções, é sobre a nossa vida. É sobre como eu me relaciono com você, Paulo, com o diretor da escola, com a faxineira, com o porteiro, com o meu pai e a minha mãe na minha casa. Então não dá para falar de emoções numa situação fictícia, né, onde eu só vou ver sentido ali naquele momento na sala de aula. Eu preciso ultrapassar e entender que esse é um tema que atravessa todas as minhas relações.
é como eu brinco no pátio com o meu colega, é como alguém me responde quando eu saio ali da sala, é como eu como, né, e dou a vez para alguém que está ali do meu lado querendo sentar porque ainda não comeu e eu já terminei. Enfim, tudo que a gente faz perpassa por esse aprendizado. E quando a gente traz isso para a sala de aula, é preciso que a gente tenha essa intencionalidade de saber o que, que a gente quer, aonde a gente quer chegar e de que maneira eu vou fazer isso para que eu não fique ali, retido na sala de aula aquilo que eu estou aprendendo. Então, não é uma coisa simples, é uma coisa bem complexa. Quando a gente leva isso para a escola, não é interessante que a gente leve algo pontual, né? Porque a informação por si só, ela não transforma, ela pode sensibilizar, mas ela é esquecida, né? Se eu converso aqui com você hoje, um monte de coisa nova, que você acha super legal, e você nunca mais vê isso, isso não vai transformar de fato a sua vida, isso vai te sensibilizar por agora. Eventualmente, uma vida ou outra vai ser transformada. Mas como a gente fala de aprendizado socioemocional, é interessante que a gente mantenha um plano, né, para isso, uma intencionalidade ao longo do tempo, com objetivos claros do que a gente quer, para que a gente possa ir acompanhando isso ao longo do tempo. Sabe uma coisa que eu penso, Coates, te ouvindo, é que é muito mais do que só um material didático, porque às vezes eles vêm com muitas receitas e as receitas se repetem, ficam enfadonha no imaginário da criança, dos pais e até mesmo dos professores. O Thales, ele está trazendo uma pergunta aqui bacana, olha, Tayane, você acha que vamos chegar em algum momento onde a preparação para o professor, é, é, aqui está claro, nessa fase da educação socioemocional vai ser melhor estruturada, ou seja, por quê? Alguns se movem por insights, Uhum. outros confundem esse trabalho que é muito sério com alguns livros de autoajuda que anda lendo. Nada contra. Para mim, quem se ajuda já está ótimo. No Brasil, a leitura é tão precária que se alguém lê autoajuda já está bom. Mas para a escola não dá, porque a escola é um espaço acadêmico e científico, né? Além de emocional. Então, assim, como que a gente vai conseguir preparar o professor para lidar com tudo isso? Olha, aqui em casa agora acabou de passar um professor de matemática, nesse momento, Uhum. antes da live começar. Ele é meu sobrinho. Ele dá aula de matemática em uma escola confessional, né? E ele falou comigo: agora nós estamos no sistema híbrido mesmo. Eu tenho que colocar aquela máscara, eu tenho que controlar os alunos da turma que estão em casa, os alunos da turma que estão aqui, eu tenho que colocar um jaleco branco, eu tenho. E ele disse: os primeiros 2 dias para mim foi uma tremenda dificuldade. Agora eu estou me acostumando mais. Eu fiquei. A gente fala de empatia tanto, e está virando até moda, né? Mas assim, eu fiquei tentando pensar como ele está trabalhando e o que eu faria naquele lugar, né? Uhum. E percebi que não é nada fácil se colocar no lugar do outro, não é? Ele falou: Paulo, eu estou cheio de controle na mão, né? Eu tenho controle do computador, eu tenho a senha tal, e de forma consistente isso acaba afetando a emoção dentro da escola, né? Você falou muito bem, quer dizer, aquela aflição, aquela coisa de estar sendo gravado, né? Desde o mito de Narciso lá na Grécia Antiga, quando a pessoa se olha no espelho, ele pode ou morrer ou viver, né? Ele pode gostar do que ele está vendo ou pode não gostar. A mulher, então, muito vaidosa, olha lá, ai, nossa, estou muito feio, vou entrar aqui. Eu tenho visto que os alunos não estão entrando nas aulas porque eles se acham feios, porque eles acordaram logo, não é? Então, você falou de evidências, né? Já existem evidências assim que estão mostrando para a gente o benefício de falar sobre competência socioemocional na escola? Existe sim, Paula. Eu vou só voltar um pouquinho para responder a pergunta do Thales, senão eu vou esquecer. Inclusive, Thales é meu irmão, é professor de matemática também, é um ótimo Ah, professor, mesmo? não é porque é meu Nossa. irmão. Sim, eu acredito sim que a educação socioemocional, né, o aprendizado socioemocional para os professores,
ele tende sim a ser melhor estruturado ao longo do tempo, principalmente, né, é importante também a gente pensar que tudo isso é muito novo, Paulo, né? Às vezes, a gente, como tudo é para ontem, né, e tudo está se transformando muito rápido, às vezes parece que faz um século que a gente fala sobre educação socioemocional, né? Quando, na verdade, quando a gente vai ver quando é que essa área ela começou de fato a ser organizada, a ser sistematizada, a ser criada e se reconhecer enquanto uma área específica, foi muito recente. Foi ali na década de 90 isso, né? E enquanto construção, a gente precisa ter essa paciência, apesar desse mundo VUCA cheio de informação, de saber que isso vai sendo construído no processo, né? No caminho que a gente está percorrendo. Então, sim, eu acredito que vai ser melhor estruturada e eu acredito que é fundamental que ela seja estruturada para que se veja na formação inicial. Hoje a gente já vê alguns avanços. Eu já dei algumas palestras na UFPB, por exemplo, nas turmas que estão sendo formadas sobre educação socioemocional. Agora, na sexta-feira, eu vou estar com uma universidade do Ceará para uma turma de licenciatura falando sobre educação socioemocional, né, dentro de currículo, como é que a gente pode pensar isso. Então, a gente está caminhando em determinados aspectos para ir construindo. A gente precisa dessa paciência, que eu sei que às vezes é difícil, principalmente me colocando no lugar do professor. Né? O professor está ali na linha de frente, é ele que está recebendo de frente tudo que chega para ele. É ele que está sendo cobrado, inclusive, por colocar em prática algo que na BNCC foi ali estruturado em 2017. Então, a gente sabe que lá nos PCNs já sim se falavam sobre aspectos socioemocionais, mas não tinha uma estrutura de como isso ia ser colocado, e não tinha ali uma regra de como seria abordado, de como fazer isso na sala de aula, então não houve uma atenção direcionada para isso. A BNCC chega, coloca nas competências gerais, mas a gente não tem ainda esse como eu vou fazer de fato na prática. A gente está aprendendo agora. Se a gente for pensar de 2017 para cá, quando disse assim, olha, vai ter que se falar sobre isso, né? Não tem outro caminho para a gente poder pensar, é muito recente, né? Então, o professor, é compreensível que ele esteja ansioso, que ele esteja inseguro, que ele esteja até um pouco entristecido em muitas situações por se sentir desamparado em vários aspectos, e é urgente, inclusive, que as escolas elas comecem a olhar também para esse professor enquanto protagonista, enquanto multiplicador desse aprendizado socioemocional, mas enquanto pessoa também, que precisa ser olhada e precisa ser trabalhada. E aí eu já entro nas evidências que você me perguntou, né, Paulo? Porque para a profissão docente, hoje o aprendizado socioemocional já reúne algumas evidências, né? A gente já sabe que aprender sobre emoções, sobre aspectos socioemocionais, é um fator de proteção à saúde mental desse professor que está ali na sala de aula, na linha de frente. É também já encontrado hoje que professores que participam, né, e que têm essa formação socioemocional, eles diminuem atitudes que são consideradas incoerentes e distantes dos alunos dentro da sala de aula, e ele se sente mais preparado para lidar com os desafios que ele vai encontrando ali ao longo do processo. Então, uma série de benefícios para os alunos, a gente também já tem comprovados aí com o que a gente já tem de pesquisas que foram realizadas, né, dentro dessa perspectiva de programas que são desenvolvidos, de diminuição de violência, de atitudes agressivas, de maior aumento de regulação emocional, né, que é saber como eu posso lidar com essa minha emoção, que nem sempre vai ser confortável, mas que está aqui comigo e eu preciso reconhecer ela, mas de uma maneira construtiva e saudável, melhoria de concentração, inclusive de desempenho acadêmico, né, no quesito notas. A gente já tem algumas evidências que o aprendizado socioemocional ele pode sim contribuir. Então, a gente já tem aí um conjunto, né, de resultados que a gente já vê desse aprendizado, e a gente precisa pegar esses resultados, né, e transformar em algo que faça sentido para o nosso contexto, né, para a nossa escola, para a nossa realidade. Que, como você colocou antes, né, não tem como a gente criar e reproduzir algo pronto. E aí isso é até uma coisa interessante da gente falar, porque quando a gente fala em programa de educação socioemocional, vai desenvolver um material dentro da escola, eu não posso falar por todas as empresas e por todas as pessoas que produzem conteúdo. Mas o material de socioemocional como um todo, de uma forma geral, ele tende a abrir possibilidades, não a fechar possibilidades. E às vezes quando chega para o professor, né, de uma forma que está ali organizadinha, escrita, com orientações, na tentativa de que ele se sinta mais amparado, dá a impressão para ele que ele não pode fazer nada além daquilo, que ele não pode sair desse roteiro, quando na verdade o próprio roteiro já abre várias vias onde o professor ele pode ver como é que ele pode fazer, trabalhar, usar a criatividade, usar a flexibilidade
e o tino que ele tem do contexto. Quem são esses meus alunos? Como é que esses alunos costumam responder? Oh, nossa, tem essa dinâmica aqui, mas eu vou adaptar para fazer de tal jeito. Então, isso do professor não se perde com o material, né? O material ele vai estar ali para dar um suporte para esse professor. E quando o professor pega e pensa na sala de aula dele, ele vai longe com o que tem ali de ideia. Claro que esse longe ele passa pelas limitações do próprio professor. Então, a gente nunca recomenda que o professor fale sobre questões ou entre em assuntos que depois ele não vai conseguir lidar. Então, tem essas questões e essas nuances que a formação inicial e continuada, elas vão ali corrigindo, digamos assim, né, no processo. Que legal isso. Ouvi falando isso e eu quero te dar uma informação. Olha, eu não me preocupo com números, porque, olha, tem um tanto de gente que pediu para eu mandar essa live. A gente tem um grupo de 142 gestores. Então, hoje, gente, fica tranquilo que esse vídeo da Tayane está aí. Eu vou mandar o contato para você. Só que tem gente mandando recado aqui. Paulo, estou na escola agora, mas só segura essa live aí no IGTV e tal. E nós temos um canal no YouTube que chama O que as Escolas Podem Aprender. Aí depois eu vou passar essa live para lá também, porque Ah, aí o legal. pessoal entra. É, e falando sobre números, né? Porque as pessoas estão tão preocupadas com números, resultados, indicadores, né? Assim. E aí eu vi você falando sobre o professor que não consegue sair da caixinha aí. E para trabalhar com emoção, não tem jeito. É fora da caixa, porque cada um reage de uma certa maneira, e aí tem toda uma complexa rede que faz ele reagir assim ou de outra forma. É, e muitos têm preconceitos com os materiais didáticos, mas o material didático, como você disse, pode ser uma raiz para ele entrar na profundidade, mas pode ser uma asa também para ele voar e fazer os seus estudantes voarem, né? É uma analogia. Mas assim, Perfeito. quais trabalhos que você tem realizado, que você percebe que quando realizados na sala de aula ajudam a lidar com as emoções? Olha, os programas, de uma forma geral, né, desenvolver um material estruturado e sistemático, ele já tem mostrado vários resultados, né? E existem várias organizações hoje, Paulo, ao redor do mundo, que desenvolvem o trabalho de educação socioemocional. Nem sempre tem esse nome, então fora do Brasil o que a gente tem é o Social and Emotion Learning, né, que eles chamam de CEL, mas é a educação socioemocional que a gente chama aqui no Brasil. Então, a CASEL, que foi essa instituição que eu citei, ela já tem uma série de evidências, né, que mostram ali que esse programa estruturado, e não só um programa, né, eles têm sugestões de vários programas em vários formatos, inclusive programas para situações específicas. A única pena desse material é que ele está em inglês, né, para a gente poder acessar, mas eles têm inclusive um guia para que as escolas elas saibam como começar, por onde começar, né, o que pode ser feito para que a escola comece a se preocupar com isso, o que não pode faltar. Né? Na parte da Europa, a gente também tem trabalhos belíssimos acontecendo com programas de educação socioemocional e aqui no Brasil também, né? Muito pela iniciativa privada. Né? Várias empresas desenvolvem materiais, dão consultoria, né? Dão esse suporte para as escolas para poderem tá construindo evidências. E a universidade pública e privada, eu acredito que também, né, porque hoje eu tenho mais conhecimento da pública, tem produzido, né, evidências para o nosso contexto Brasil, né, para o que tem sido desenvolvido aqui, como é que a própria universidade pública pode também vestir essa camisa, né, e começar a participar desse processo de uma forma mais ativa. Né. O meu projeto ele vai muito também nessa tentativa e nessa direção, para que a gente possa estar reunindo cada vez mais evidências. Mas as evidências, elas já mostram esse caminho que eu te falei, né, de melhoria de comportamentos que são mais empáticos, que são mais apropriados para determinados contextos, menos violentos, menos agressivos, e as intervenções, né, focadas principalmente no professor, não são tantas que tem, né, porque na nossa lógica de compreensão, que eu discordo um pouco, a gente está sempre olhando para o aluno, né, para o fim do processo. Então, geralmente, quando o professor ele passa por esse processo de formação socioemocional, geralmente é para poder desenvolver um material com os alunos, né? E aí fica até o convite aqui para quem está nos assistindo, é muito legal que a gente também pense no professor, né? Porque o professor mudando, o professor vendo sentido em algo que é feito especialmente para ele,
isso vai refletir nos alunos, não tem como não refletir, né? Quando a gente aprende algo novo, quando a gente começa a ser transformado por esse algo novo, a ver sentido nisso, a gente leva isso, a gente, como é que eu posso dizer, transborda isso em outros espaços, né? Então é uma consequência posteriormente. Mas o que a gente tem também de intervenções, de formações focadas no professor, elas vão muito nesse sentido, de ser um fator de proteção para essa saúde mental do professor, de diminuir as atitudes incoerentes que ele tem dentro de sala de aula, mais afasta do aluno, de conseguir dar para ele recursos que sejam mais adequados, né, e que sustentem essa realidade desafiadora, porque o professor ele já tem por si só uma profissão extremamente estressante. Você estava falando aí, Paulo, os números iniciais, né? A gente lida com, digamos, uma escola de 500 alunos, mas eu sempre fico imaginando, digamos, uma sala de aula com 40, 60 alunos e uma pessoa ali para dar conta de várias vidas, várias histórias, várias motivações, várias emoções acontecendo ao mesmo tempo. Isso por si só já é extremamente estressante, né? Se, às vezes, numa conversa, num diálogo com um grupo de 5 pessoas, a gente já fica mexido, imagina com um grupo de 40, de 60 pessoas. Então, é urgente que a gente olhe para esse profissional também com um olhar de cuidado, né? De dar ferramentas, de dar recursos para que ele também se sinta fortalecido, de estar fazendo esse trabalho e de estar na própria sala de aula, enfrentando os desafios que já são naturais e intrínsecos da profissão dele. Eu estava te ouvindo aqui pensando numa estratégia de lidar com as emoções, porque, como você sabe, eu sou professor de história. E eu acredito que é uma metodologia milenar. E vou até falar de um personagem, dois personagens, né, para não ficar chato, religiosos: Jesus Cristo e Buda. Todos dois contavam histórias. Então, a metáfora, a parábola, a contação de histórias, sobretudo para as criancinhas, mas também para os jovens, para adultos, né? Elas ajudam muito a despertar essa, vamos dizer, essa caixa de Pandora que é o mundo das emoções que a gente tem dentro, né, Tayane? Então, enquanto você falava, eu estava pensando assim, vou perguntar isso para ela. Não está no script, não, mas vou perguntar mesmo assim. Qual que é a importância assim dessa storytelling, da história, da narrativa, da parábola, da metáfora para ajudar a gente a lidar com as emoções, né? Porque eu vejo que a TV está fazendo isso, as séries, né? Os jogos eletrônicos estão pegando essa juventude aí com narrativas boas, outras assim preocupantes, né? Porque alguns também ficam assistindo algumas séries muito deprimentes, mas assim, é, preparar o professor para essa temática das emoções tem também que tentar entrar no imaginário dele e ver o que ele está passando, né? E isso, quando a gente solta uma história, ele pega ali um gancho daquela parábola e começa a falar do que está sentindo, das coisas que ele está vivendo, das dores, mas também dos prazeres. Eu queria te ouvir isso. Como que a gente prepara os professores para essa temática, assim, até utilizando histórias? Perfeito, Paulo. Na verdade, as histórias, elas são uma ferramenta poderosíssima para se falar de socioemocional, né? Eu arriscaria, inclusive, dizer que para qualquer faixa etária, desde a educação infantil até o ensino médio, a história ela tem esse potencial transformador, né? Como você bem colocou, histórias são narrativas e narrativas nos movem, né? Elas nos movimentam. E quando eu consigo me ver naquela história, opa, eu já tenho ali um gatilho perfeito para eu poder dar o ponto de partida. Então, um recurso muito usado dentro desses materiais de socioemocional são as histórias, né? Histórias que fazem parte da vida desse aluno, histórias que fazem parte da faixa etária onde ele está inserido, porque, eventualmente, para não dizer quase sempre, eles vão se identificar. Nossa, mas essa fulana passou por essa situação, eu já passei exatamente pela mesma coisa. E aí a gente pega aquele gancho para dizer assim, mas o que essa fulana poderia fazer nessa situação? Né? Porque você deixa a história, mas não completa a história, né? Porque como quando a gente fala de dialogar, a gente pode criar uma série de ferramentas, de caminhos a partir dali, que não dá para a gente colocar numa receita de é isso, é aquilo. Então, deixar esse aluno, isso é inclusive um princípio, né, do aprendizado socioemocional, você permitir que o aluno, ou que a pessoa que está sendo colocada ali na situação, ela seja protagonista dessa construção. Então, não é dar para você, olha, Paulo,
toma aqui. Você pode fazer isso quando você estiver com raiva. Você pode fazer isso quando você estiver ansioso. Ah, quando o fulaninho de tal falar assim com você, você faz tal coisa. Aprender sobre nossas emoções poderia ser assim? Talvez pudesse, mas eu acho que não seria tão rico quanto é quando a gente joga a situação e diz assim, vamos pensar no que dá para fazer? Nossa, mas será que isso que a gente está pensando não feriria o outro? Não deixaria o outro magoado? Então, que outra coisa dá para fazer? E aí a gente começa a construir uma série de possibilidades e aí o professor, né, ele vai ter esse papel de estar facilitando essas possibilidades, porque às vezes a maturidade do aluno ou aquele contexto onde ele está vivendo específico não deixa ele ver determinadas nuances que talvez sejam violentas, sejam inadequadas ou inapropriadas para determinados contextos, para que a gente possa estar pensando, mas não numa perspectiva de dizer está certo ou está errado, mas vamos imaginar, né? Então colocou isso que você faria isso, mas se fizesse isso, o que aconteceria com a pessoa que está envolvida na situação? Como é que ela se sentiria? Né? O que isso poderia acarretar depois? E isso é muito poderoso, porque a gente às vezes subestima, né, o poder que os alunos têm de imaginar e de serem criativos para poder lidar com diferentes situações, quando na verdade muitas vezes eles só querem um espaço onde eles possam falar sobre isso e colocar as situações. E com os professores do mesmo jeito. Então eu tenho com material de aluno, a gente já tem histórias atravessando todo o percurso. E com o professor, uma ferramenta excelente para poder pensar nesse aprendizado emocional do docente é trazer esses estudos de caso. Uma situação que normalmente acontece na escola, ou uma situação que ele vivenciou, a gente não precisa levar a situação pronta. O professor ele pode contar e a gente trazer isso para o grupo, conversar, construir a partir dali. Então, a história ela tem esse poder, né? A narrativa ela nos movimenta em diferentes direções. E quando você traz ela para o centro, para criar diferentes possibilidades, a gente está ali ampliando a compreensão sobre um determinado contexto, um determinado fenômeno, e isso vai estar construindo, né, em grupo, no coletivo, uma solução ou um caminho, né, para se pensar aquele determinado ponto. Então, eu te fiz essa pergunta porque também emociona-te o seu trabalho, tem uma história. E eu quero saber, assim, atualmente, como que o seu trabalho está contribuindo para esse campo da educação socioemocional. Conta para nós agora a sua história verdadeira, assim, tudo que você está vivendo nas escolas, na vida. Eu estou muito feliz com essa live, viu? Acho que é a primeira de muitas, nós vamos marcar. Está sendo Que muito bom te bom. ouvir. Que bom, Paula, fico feliz. Então, o Emociona-te é uma história curiosa, porque ele nasceu, assim, dentro de mim, não como uma empresa necessariamente, né? O Emociona-te, ele nasceu de um desejo muito forte que eu tinha de sair um pouco desse ambiente fechado, né, onde pessoas específicas ouviam falar sobre o tema e pessoas específicas tinham contato com esse tema para que outras pessoas também pudessem ter acesso. Então, o Emociona-te, eu fiz o site no ano passado, ele vai fazer um ano agora, inclusive em agosto, mas um ano antes do ano passado eu já pensava, meu Deus, eu queria tanto sair desse ambiente, sabe? Porque eu tenho muito contato com o professor, eu visito muita escola, eu falo muita coisa, mas só aquelas pessoas que estão ali têm acesso a esse conhecimento. E eu queria que mais pessoas tivessem. Né? E a internet, ela tem esse potencial. Né? Ela tem muita coisa que a gente pode criticar, mas ela também tem essa abertura muito dela de poder ampliar a nossa voz, né? De várias formas. Né? E eu queria que mais pessoas tivessem acesso a esse conteúdo, porque às vezes a gente está tão mergulhado naquele contexto que a gente acha que isso é óbvio para todo mundo. Né? E quando uma pessoa me manda uma mensagem falando, eu nunca pensei sobre isso, eu falo, meu Deus, então que ótimo, que já serviu para essa pessoa repensar esse ponto. Né? Então, o Emociona-te, ele surgiu primeiramente no site, no blog, para que eu pudesse escrever artigos que falassem sobre esse aprendizado socioemocional baseado em evidências, de uma forma mais leve, numa linguagem mais fácil, acessível para qualquer pessoa que pudesse entrar no blog. E aí depois, né, até por uma sugestão do meu irmão, que falou assim, tá, por que você não coloca no Instagram? Porque mais gente vai ter acesso, vai poder olhar, as pessoas às vezes se engajam mais por lá. E aí eu fui com um tempo transformando esse processo. No final do ano passado eu comecei a escrever o artigo no blog, mas transformar em pequenas postagens para pessoas que talvez não tivessem a vontade de entrar no blog para poder ler, quisessem conteúdos mais curtos. E aí comecei a ampliar para outros campos, de colocar significados de diferentes emoções, de reflexões do universo emocional que não estivessem necessariamente em formatos de artigo. E, paralelamente, eu fui desenvolvendo a Tayane Autônoma também, né, já aí há um pouquinho mais de um ano, de estar construindo com empresas
diferentes. Então, hoje eu presto serviço, né, para empresas como autônoma, né, por meio do Emotionate. Eu tenho um Se alguém CNPJ que está bonitinho, vendo aqui onde agora e vai ver depois, quiser fazer contato com o Emotionate, como é que a gente faz? pode falar no Instagram, mandar um direct, não tem problema, certo? Pode entrar pelo site também, que tem uma partezinha lá de entrar em contato. E Paulo, se falar com você diretamente, você pode passar meu número. Não tem problema nenhum também. Perfeito. Pode passar meu número para as pessoas para que elas Já fiz isso possam uma entrar em vez, contato. agora você aguenta. Fez o fã, agora aguenta. Tá Eu tudo quero te certo. agradecer Então, muito pela conversa. Quero dizer que para mim foi uma honra poder dialogar contigo. Estamos organizando um festival de inverno aqui em Minas. Minas está frio, viu? E vai ser do dia 19 até o dia 24. Eu quero saber se você pode falar sobre as emoções aí em um dos dias, é por meia hora, sabe? Esse evento faz parte do movimento Educação ao Alvo. A gente tenta atender professores públicos, sabe? Professores de escola privada, mas na sua grande maioria públicos, e entregar o melhor que a gente tem também para a escola pública, porque as privadas têm money, né? Tem dinheiro para pagar. E o nosso movimento ele sobrevive assim. Ele sobrevive com os livros que nós produzimos, com canecas que a gente, quando é uma escola particular, pública, a gente leva uma caneca, os alunos compram a caneca por R$ 5 e ganham uma palestra, né? Se alguns alunos ganharem isso, né? E aí uhum, ganham uma palestra, é muito legal. Como eles investem R$ 3, R$ 5 e ganham uma palestra boa. E assim a gente vai tocando a educação para frente, né? Nós legal. estamos no terceiro setor, então se você puder dar uma palestra para nós do dia 19 até 24 de julho, vê uma data aí, me fala o tema, a gente coloca a logo da Com Emocionate certeza. lá e vamos levar a Emocionate para o Brasil todo, até para o mundo. Ah, que bom. Pode contar comigo, Paulo. Eu sou filha de escola pública, viu? Estudei em escola pública a minha Eu vida também. inteira, em universidade pública a minha vida inteira, e tenho um imenso prazer de poder contribuir com a parte pública da educação do Brasil. Então, conte comigo, nem se preocupe. Tá joia então. Olha, muito obrigado. Uma ótima noite. Estou correndo aqui agora também, porque eu vou entrar no Instituto Casa Grande. Nós vamos falar de BNCC e cultura digital agora. Se você quiser o link, eu Ah, te mando. legal. Vai ter uma palestra agora bem interessante lá. E é assim: a educação é o alvo e o Brasil precisa acertar. E a live hoje foi um grande acerto. Quero lhe agradecer o seu estado, que eu amo, nessa cidade. Já tive muito por aí e espero que tudo corra bem durante e depois da pandemia. Ah, eu também. Agradeço imensamente pela oportunidade, Paulo, e espero que seja a primeira de muitas para a gente estar aí formando parcerias. Muito. E pode ficar tranquilo, isso eu não tenho dúvida. Muito obrigado, viu? Ótima Tá noite. bom. Obrigado, Um pessoal, abraço também que a acompanhou todos aí e a gente. Um estamos forte se virando. abraço. Tá Tchauzão. bom. Tchau, tchau.